Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para deixar mais uma palavra da parte do Senhor, depois que tivemos aí uma semana, né, Semana Santa, Semana da Páscoa, semana que Jesus ele foi exaltado em nossas vidas, louvado seja Deus, e também ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Que amor é esse, né? Que amor que Deus tem por nossas vidas, né? De dando aí o seu próprio filho, né, para morrer por nós, mas louvado seja Deus que ele não ficou ali morto, né, naquela cruz, nem naquele túmulo, mas ele viveu, né, ele sobreviveu, viveu, está vivo, né, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus e para que nós tenhamos vida, louvado seja Deus. Glória a Deus, porque quando Jesus ele foi ali assunto ao céu, ele disse para seus discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Espírito Santo, para vos ensinar, vos guiar em toda a verdade. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Evangelho de João, capítulo 14, vamos falar um pouquinho sobre Jesus e sobre o Espírito Santo de Deus e sobre o chamado que o Senhor Jesus tem para minha vida e pela sua vida. Louvado seja Deus. Que o Senhor venha despertar, né? Esteja levantando vidas, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nesta terra. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de João, capítulo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Louvado seja Deus. Jesus, ele, né, ressuscitou e também enviou o Espírito Santo para todos aqueles que nele crê, para os seus discípulos. Louvado seja Deus. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. O mundo não conhece, né? Mas aqueles que são de Cristo conhecem. Louvado seja Deus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Louvado seja Deus. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Louvado seja Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Louvado seja Deus. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Louvado seja Deus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Palavra do Senhor, louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aqui nesse capítulo, fala sobre as promessas de Jesus aos seus discípulos, para aqueles que estão servindo a Deus e para aqueles que desejam vir também, né? Louvado seja Deus, para aqueles que desejam servir a Deus, né? Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Louvado seja Deus. Jesus, ele chama a todos, mas nem todos querem vir, né? O chamado é para todos. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque poucos são aqueles que querem seguir a Jesus, ser discípulos de Jesus, de ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra do Senhor, louvado seja Deus, porque ser discípulo não é só título, não é só nome, nós temos que obedecer ao nosso Mestre, obedecer a Jesus Cristo, louvado seja Deus, independente da situação, louvado seja Deus, nós precisamos obedecer a Jesus. Então, louvado seja Deus, este capítulo é uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos, enviando o Espírito Santo para nós, louvado seja Deus, o Espírito Consolador, né? O que nos ensina todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai fazer nós lembrar sobre acerca de todas as coisas, louvado seja Deus. Então, amados, Jesus, ele não ficou ali naquele madeiro, né? Mas ele viveu, né? Ele vive, louvado seja Deus. E porque ele vive, ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Ele precisou passar por esse processo, né? De crucificação, de morte, né? E depois ressuscitou para ser um exemplo e também para nos trazer vida, né? Louvado seja Deus, para que o Espírito dele pudesse estar em nós. Porque quando ele foi ao assunto ao céu, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo de Deus e voltarei para vós, louvado seja Deus. Aqui no versículo 18 fala assim, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, né? Então, ele precisou, né, morrer, precisou passar pela cruz e também ele ressuscitou para que nós tenhamos vida, louvado seja Deus, através do Espírito Santo dele, né? Louvado seja Deus, porque ele precisou passar por todo esse processo para ir para o Pai e daí enviar o Espírito Santo dele, o Espírito dele enviar para os seus discípulos, para todo aquele que nele crê. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê será salvo. Então, nós seremos salvos através do Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. É um mistério, né? É um mistério de Cristo, louvado seja Deus. Jesus, ele nos chamou, né? Deus, ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Louvado seja Deus. E depois é passado por um processo, né? Depois que nós já ficamos grandinho, né? Que nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, então através de Cristo, ele vai nos também levar para ele, para sempre, para o céu, né? Louvado seja Deus. Então é um processo, quando nós estamos aqui nesta terra, nós também passamos por um processo. Passamos por processo da metanoia, louvado seja Deus, que é de transformação, né, da nossa mente, da restauração da nossa alma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e para que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, louvado seja Deus. Então, quanto nós estiver aqui nessa terra, nós também estamos passando por um processo, né? Para aqueles que são
discípulos de Jesus, louvado seja Deus, para aqueles que teve um encontro verdadeiro com Cristo, para aqueles que receberam Jesus como seu único suficiente Salvador da sua alma, louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, né? A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Ele chama, tem muitos que vão, né, para a igreja, ele chama, mas ali dentro da igreja tem o joio, tem o trigo, tem macumbeiro, tem tudo quanto é coisa dentro da casa de Deus, né? Então, não é porque estamos dentro da igreja que nós somos salvos, não. Não é bem assim. É por aqueles que Deus, ele chama e resgata. Resgata da escuridão das trevas e traz para o seu reino um reino de paz, de amor, de bondade, de misericórdia, de mansidão e de domínio próprio. Louvado seja Deus. Esse é o reino de Deus, né? Onde Deus tem o domínio sobre todas as coisas, onde Deus nos governa, louvado seja Deus, onde estamos debaixo do governo de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E não é só aqueles que estão dentro da igreja, dentro de quatro paredes, que estão no reino de Deus. É sério, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu também fiquei muito tempo dentro de quatro paredes, não que eu assim, não perdi tempo. Não, eu aprendi também, louvado seja Deus, mas também perdi muito tempo também obedecendo líderes que não têm o temor de Deus, líderes que nos levavam um outro ensinamento e não a de Cristo, só ensinamento de religiosidade. Louvado seja Deus, mas nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo, nós precisamos ter o novo nascimento, louvado seja Deus. Assim como Jesus, ele ali, quando foi ter com Nicodemos, né? Nicodemos veio ter com Jesus, louvado seja Deus, a fazer perguntas sobre o novo nascimento. Nicodemos, ele era um religioso, ele é um doutor da lei, louvado seja Deus, mas ele não tinha um novo nascimento. Então, amados, quando ele foi ali para ter um encontro com Cristo, para conversar com ele, desculpa que eu tô meia rouca, para ter uma conversa com ele, porque ele estava ouvindo falar, né, muito de Jesus, e ele foi ali ter um encontro com Jesus, conversar com Jesus acerca do novo nascimento. E Jesus, ele disse, você é mestre em Israel e não sabe isso? Louvado seja Deus. Então, amados, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, tem muitas pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo. E além do mais, existe dentro da igreja o lobo e as ovelhas. Então, muitas vezes os pastores não falam sobre isso, não falam dentro da igreja, não sei se é para não espantar as ovelhas, né? Mas as ovelhas vão saber, quem é ovelha sabe, louvado seja Deus. E só que muitas vezes as ovelhas estão sofrendo e os lobos querendo comer as ovelhas dentro da casa de Deus e os pastores não falam nada, né? Não alerta e nem exorta sobre essas coisas. É sério demais as coisas espirituais. Louvado seja Deus. E aí Deus, ele nos resgata, né? Resgata da escuridão das trevas. Ele nos mostra, ele vai nos mostrando tudo. Então, se alguém que está querendo enganar, algum líder que quer enganar, Deus, ele vai nos mostrar. Louvado seja Deus pela sua infinita misericórdia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, não é todos que são discípulos de Cristo. São aqueles que realmente têm um coração sincero diante do Senhor. Aqueles que têm sinceridade. Porque aqueles que estão com engano não têm um verdadeiro encontro com Cristo. Porque Deus trabalha com a verdade. Aqui a palavra do Senhor diz aqui.
eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos que viver dentro da verdade, né? Obedecer a palavra de Deus e viver a verdade, o caminho e a vida. Louvado seja Deus. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Então, é através de Jesus Cristo que nós temos, né, acesso a Deus e acesso ao trono da graça, e um dia estaremos para sempre. Então, nós estamos passando aqui um processo, né, uma caminhada com Cristo. E Cristo, ele nos dá a condição de cuidar de nós, segurar em nossas mãos e nos levar até a consumação do século, né? Até o último dia que nós estivermos aqui nesta vida. Ele tem a responsabilidade de cuidar dos seus discípulos. Louvado seja Deus. É maravilhoso demais, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fiquei muito tempo cega também na religião, mas um dia Jesus me resgatou com mão forte, com mão poderosa, me tirou da religiosidade, louvado seja Deus, e me começou a me ensinar toda a verdade. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso demais com as nossas vidas. Aleluia. Eu tive tanto tempo cega que depois, quando Jesus me resgatou, começou a me mostrar tudo novamente, tudo novo. Louvado seja Deus, porque o Evangelho de Jesus Cristo é novidade de vida. Ele começa a mostrar as coisas novas para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus é boas novas, é boas notícias, e é para os seus discípulos, para aqueles que são obedientes a Deus. Porque aqueles que estão na carnalidade não sabem, não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, louvado seja Deus. Mas aqueles que têm um encontro verdadeiro com Cristo, ele começa a ensinar todas as coisas. E nós não podemos ficar neste mundo entre dois pensamentos. Nós precisamos crer, confiar e seguir a Cristo. Não podemos cochear entre dois pensamentos, no mundo e a Deus. Nós temos que estar para sempre com o Senhor, até o dia que Ele nos levar para sempre com Ele, né? Louvado seja Deus. Mas quando nós não temos um verdadeiro encontro com Cristo, nós estamos no mundo. Porque no momento que nós tenhamos um verdadeiro encontro com Jesus, é diferente. Então, nós vamos aprender coisas novas com o Senhor. Louvado seja Deus. É lindo demais. E esse é um texto fundamental, né? Um texto fundamental para a compreensão do ministério do Espírito Santo de Deus na vida dos cristãos. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, nosso guia, nosso mestre, ele que nos acompanha, ele sempre está nos ajudando a viver em conformidade com a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável. Somente através do Espírito Santo de Deus é que nós vamos conhecer a verdade e viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a verdade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de acordo com a conformidade da vontade do nosso Deus, somente através do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus, ele ressuscitou para que nós tenhamos vida através do Espírito Santo dele, que habita em nós. Louvado seja Deus. Ontem aquele hino, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã.
porque Ele vive. Demorará, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Você pode crer, você pode confiar. Louvado seja Deus, você pode confiar, entregar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor Jesus e confiar que Ele dirige a sua vida. Louvado seja Deus. Mesmo nós estamos aqui neste mundo, mas Ele está conosco e nos direcionando em toda a verdade, e nos guiando em toda a verdade. Louvado seja Deus. Eu quero orar pela minha vida e pela sua vida, que Deus, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, nos guia em toda a verdade. Louvado seja Deus. Se você crê, ora também comigo, né? Louvado seja Deus. Se um dia você quer estar para sempre com o Senhor, ore em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, aqui estamos, ó Deus, na tua presença, ó Deus. Quero te louvar, te agradecer, Pai, pelo dom da vida, pelo teu Santo Espírito que habita em mim, Pai amado. Quero te louvar, te agradecer pelo sacrifício que o Senhor fez ali na cruz do Calvário por amor da nossa vida. E eu quero te louvar, te agradecer, Pai, porque o Senhor não ficou ali preso naquele madeiro, mas o Senhor ressuscitou, louvado seja Deus, para que nós tenhamos vida e vida com abundância, aleluia. Eu te louvo, te agradeço pelo teu Santo Espírito, porque um dia quando o Senhor foi ao assunto ao céu, o Senhor disse aos seus discípulos, seus filhos, que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o teu Santo Espírito para habitar em nós e para nos guiar em toda a verdade. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Jesus, pelo dom da vida, pelo teu cuidado, Senhor, para com as nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, eu quero te pedir pela vida dos meus irmãos, por aqueles que vêm ouvir essa oração, Pai, essa palavra. Que essa palavra possa de encontro com a necessidade com os teus filhos, ó Deus. Guardando, cuidando, protegendo, direcionando, Pai, em toda a verdade. Nos dirigindo, Pai, sabemos que o dia do Senhor está bem próximo, Pai. E quantas pessoas estão confusas neste mundo, Pai. Mas a tua palavra diz, Senhor, que aqueles que creem em Jesus Cristo não será confundido. Ó, Pai querido, Pai amado, vai de encontro, Pai, com a vida dos teus filhos, da graça, força, entendimento, sabedoria, discernimento do alto céu. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor e para sempre serás louvado. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e shalom.